In princípio erat verbum. Verbalizar o canal de verbos. Lei número 80.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Publicado no Diário Oficial da União de 12 de setembro de 1990 e retificado no Diário Oficial de 10 de janeiro de 2007. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Dos Direitos do Consumidor. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública de interesse social nos termos dos artigos 5º, inciso 32, parágrafo 170, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 48 de suas disposições transitórias. Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Parágrafo 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Capítulo 2 da Política Nacional de Relações de Consumo. Artigo 4. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendido os seguintes princípios. Caput do artigo com redação dada pela Lei 9.008 de 21 de março de 1995. Inciso 1. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Inciso 2. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. A linha A. Por iniciativa direta. A linha B. Por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas. A linha C. Pela presença do Estado no mercado de consumo. A linha D. Pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Inciso 3. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica. Artigo 170 da Constituição Federal. Sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Inciso 4. Educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vista à melhoria do mercado de consumo. Inciso 5. Incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Inciso 6. Coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. Inciso 7. Racionalização e melhoria dos serviços públicos. Inciso 8. Estudo constante das modificações do mercado de consumo. Inciso 9. Fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores.
Inciso acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Inciso 10. Prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Inciso acrescido pela Lei 14.181, de 1º de julho de 2021. Artigo 5º. Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o Poder Público com os seguintes instrumentos, entre outros. Inciso 1. Manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Inciso 2. Instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público. Inciso 3. Criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infração penais de consumo. Inciso 4. Criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo. Inciso 5. Concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor. Inciso 6. Instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor, pessoa natural. Inciso acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Inciso 7. Instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento. Inciso acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º, vetado. Capítulo 3. Dos direitos básicos do consumidor. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor. Inciso 1. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Inciso 2. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Inciso 3. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Inciso com redação dada pela Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 10 de dezembro de 2012, em vigor 6 meses após a data de publicação. Inciso 4. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Inciso 5. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Inciso 6. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e coletivos e difusos. Inciso 7. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Inciso 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Inciso 9. Vetado. Inciso 10. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Inciso 11. A garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção ao tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo essencial nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Inciso acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Inciso 12. A preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. Inciso acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Inciso 13.
a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade conforme o caso. Inciso acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Parágrafo único. A informação de que trata o inciso 3 do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. Parágrafo único. Acrescido pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial de 7 de julho de 2015, em vigor 180 dias após a sua publicação. Artigo 7º. Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Capítulo 4. Da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos. Seção 1. Da proteção à saúde e segurança. Artigo 8º. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Parágrafo 1º. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. Parágrafo único, transformado em parágrafo 1º pela Lei nº 13.486, de 3 de outubro de 2017. Parágrafo 2º. O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços ou colocados à disposição do consumidor e informar de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre os riscos de contaminação. Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.486, de 3 de outubro de 2017. Artigo 9º. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Artigo 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Parágrafo 1º. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. Parágrafo 2º. Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão às expensas do fornecedor do produto ou serviço. Parágrafo 3º. Sempre que tiverem conhecimento da periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão informá-los a respeito. Artigo 11. Vetado. Artigo 11-A. Vetado na Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017. Seção 2. Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Artigo 12. O fabricante, o produtor ou construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Parágrafo 1º.
O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: Inciso 1. Sua apresentação. Inciso 2. O uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Inciso 3. A época em que foi colocado em circulação. Parágrafo 2º. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar: Inciso 1. Que não colocou o produto no mercado. Inciso 2. Que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Inciso 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Artigo 13. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando: Inciso 1. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Inciso 2. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Inciso 3. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Artigo 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: Inciso 1. O modo de seu fornecimento. Inciso 2. O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Inciso 3. A época em que foi fornecido. Parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Parágrafo 3º. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar: Inciso 1. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Inciso 2. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Artigo 15. Vetado. Artigo 16. Vetado. Artigo 17. Para os efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Seção 3. Da responsabilidade por vício do produto e do serviço. Artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou que lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha: Inciso 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Inciso 2. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Inciso 3. O abatimento proporcional do preço. Parágrafo 2º. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separados, por meio de manifestação expressa do consumidor. Parágrafo 3º.
O consumidor poderá fazer o uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhes o valor ou se tratar de produto essencial. Parágrafo 4º. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelos diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos 2 e 3 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor ou fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. Parágrafo 6º. São impróprios ao uso e consumo. Inciso 1. Os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Inciso 2. Os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Inciso 3. Os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. Artigo 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, sempre que, respeitadas variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Inciso 1. O abatimento proporcional do preço. Inciso 2. Complementação do peso ou medida. Inciso 3. A substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo sem os aludidos vícios. Inciso 4. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Parágrafo 1º. Aplica-se a este artigo o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. Parágrafo 2º. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Artigo 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha. Inciso 1. A reexecução do serviço sem custo adicional e quando cabível. Inciso 2. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Inciso 3. O abatimento proporcional do preço. Parágrafo 1º. A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Parágrafo 2º. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Artigo 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quando a estes últimos, autorização em contrário do consumidor. Artigo 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las
e a reparar os danos causados na forma prevista neste Código. Artigo 23. A ignorância do fornecedor sobre os riscos de qualidade por inadequações dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. Artigo 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Artigo 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. Parágrafo 1º. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Parágrafo 2º. Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. Seção 4 da decadência e da prescrição. Artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: Inciso 1. 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis. Inciso 2. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Parágrafo 1º. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Parágrafo 2º. Obstam a decadência. Inciso 1. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Inciso 2. Vetado. Inciso 3. A instauração de inquérito civil até seu encerramento. Parágrafo 3º. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Artigo 27. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Parágrafo único, vetado. Seção 5. Da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. Parágrafo 3º. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. Parágrafo 4º. As sociedades coligadas só responderão por culpa. Parágrafo 5º. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Capítulo 5. Das práticas comerciais. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 29. Para fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. Seção 2 da oferta. Artigo 30. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
Artigo 31. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Parágrafo único. As informações de que trata este artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével. Parágrafo único. Acrescido pela Lei nº 11.989, de 27 de julho de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 28 de julho de 2009, em vigor 180 dias após a sua publicação. Artigo 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Artigo 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Parágrafo único acrescido pela Lei nº 11.800, de 29 de outubro de 2008. Artigo 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e à sua livre escolha. Inciso 1. Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Inciso 2. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Inciso 3. Rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e à perda e danos. Seção 3. Da publicidade. Artigo 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder para a informação dos legítimos interessados os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Artigo 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Parágrafo 1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade e quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Parágrafo 2º. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Parágrafo 4º. Vetado. Artigo 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Seção 4. Das práticas abusivas. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
Caput do artigo com redação dada pela Lei 8.884, de 11 de junho de 1994. Inciso 1. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Inciso 2. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoques e ainda de conformidade com os usos e costumes. Inciso 3. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Parágrafo 4º. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Inciso 5. Exigir do consumidor vantagem manifestadamente excessiva. Inciso 6. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Inciso 7. Repassar informações depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Inciso 8. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO. Inciso 9. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Inciso com redação dada pela Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Inciso 10. Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Inciso com redação dada pela Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Inciso 11. Dispositivo acrescido pela Medida Provisória nº 1890-67, de 22 de outubro de 1999, transformado em inciso 13, em sua conversão na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999. Inciso 12. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Inciso acrescido pela Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995. Inciso 13. Aplicar forma ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Inciso acrescido pela Lei 9.870, de 23 de novembro de 1999. Inciso 14. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Inciso acrescido pela Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017, publicada no Diário Oficial de 31 de março de 2017, em vigor 180 dias após publicação. Inciso 15. Vetado na Lei nº 14.368, de 14 de junho de 2022. Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos emitidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Artigo 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Parágrafo 1º. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias contado de seu recebimento pelo consumidor. Parágrafo 2º. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Parágrafo 3º.
O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Artigo 41. No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de, não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir à sua escolha o desfazimento do negócio sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Seção 5. Da cobrança de dívidas. Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Artigo 42-A. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do fornecedor do produto ou serviço correspondente. Artigo acrescido pela Lei nº 12.039, de 1º de outubro de 2009. Seção 6. Dos bancos de dados e cadastros de consumidores. Artigo 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivadas sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Parágrafo 1º. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro, ficha, registros e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Parágrafo 3º. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Parágrafo 4º. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Parágrafo 5º. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Parágrafo 6º. Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 7 de julho de 2015, em vigor 180 dias após a sua publicação. Artigo 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-los pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. Parágrafo 1º. É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado. Parágrafo 2º. Aplicam-se a este artigo, no que couber, as mesmas regras enunciadas no artigo anterior e as do parágrafo único do artigo 22 desse Código. Artigo 45. Vetado. Capítulo 6 da Proteção Contratual. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo
não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Artigo 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Artigo 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica nos termos do artigo 84 e parágrafos. Artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato monetariamente atualizados. Artigo 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma quantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e o ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e o uso do produto em linguagem didática com ilustrações. Seção 2 das cláusulas abusivas. Artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: inciso 1. Impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Inciso 2. Subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos neste Código. Inciso 3. Transfiram responsabilidade a terceiros. Inciso 4. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Inciso 5. Vetado. Inciso 6. Estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Inciso 7. Determinem a utilização compulsória de arbitragem. Inciso 8. Imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Inciso 9. Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Inciso 10. Permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Inciso 11. Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Inciso 12. Obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Inciso 13. Autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração. Inciso 14. Infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Inciso 15. Estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Inciso 16. Possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Inciso 17. Condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário.
inciso acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Inciso 18. Estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores. Inciso acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Inciso 19. Vetado pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Parágrafo 1º. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: inciso 1. Ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. Inciso 2. Restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. Inciso 3. Se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Parágrafo 2º. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. Parágrafo 3º, vetado. Parágrafo 4º. É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto nesse Código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. Artigo 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: inciso 1. Preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional. Inciso 2. Montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros. Inciso 3. Acréscimos legalmente previstos. Inciso 4. Número e periodicidade das prestações. Inciso 5. Soma total a pagar com e sem financiamento. Parágrafo 1º. As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.298, de 1º de agosto de 1996. Parágrafo 2º. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 53. Nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefícios do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Nos contratos do Sistema de Consórcio de Produtos Duráveis, a compensação ou restituição das parcelas quitadas na forma deste artigo terá descontada, além da vantagem econômica oferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou o inadimplente causar ao grupo. Parágrafo 3º. Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional. Seção 3 dos contratos de adesão. Artigo 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.
Parágrafo 1º. A inserção de cláusula no contrato não desfigura a natureza de adesão do contrato. Parágrafo 2º. Nos contratos de adesão, admite-se cláusula resolutória, desde que alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.785, de 22 de setembro de 2008. Parágrafo 4º. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Parágrafo 5º. Vetado. Artigo 54-A. Este capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. Parágrafo 1º. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Parágrafo 2º. As dívidas referidas no parágrafo 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Parágrafo 3º. O disposto neste capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Artigo acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Artigo 54-B. No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no artigo 52 desse Código e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou o intermediário deverá informar o consumidor, prévia e adequadamente no momento da oferta, sobre: inciso 1. O custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem. Inciso 2. A taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total dos encargos de qualquer natureza previsto para o atraso no pagamento. Inciso 3. O montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser no mínimo de 2 dias. Inciso 4. O nome e o endereço, inclusive o eletrônico do fornecedor. Inciso 5. O direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito nos termos do parágrafo 2º do artigo 52 deste Código e da regulamentação em vigor. Parágrafo 1º. As informações referidas no artigo 52 deste Código e no caput deste artigo devem constar de forma clara e resumida do próprio contrato, da fatura ou de instrumento apartado de fácil acesso ao consumidor. Parágrafo 2º. Para efeitos deste Código, o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto no artigo 37 deste Código, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo ou a fatura mensal, conforme o caso, devem indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar com e sem financiamento. Artigo acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Artigo 54-C. É vedado expressa ou implicitamente na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não. Inciso 1.
vetado na Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Inciso 2. Indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviço de proteção ao crédito ou sem a avaliação da situação financeira do consumidor. Inciso 3. Ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo. Inciso 4. Assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada, ou se a contratação envolver prêmio. Inciso 5. Condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou à desistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais. Parágrafo único. Vetado na Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Artigo acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Artigo 54-D. Na oferta de crédito previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: inciso 1. Informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos artigos 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento. Inciso 2. Avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto nesse Código e na legislação sobre proteção de dados. Inciso 3. Informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros co-obrigados cópia do contrato de crédito. Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos artigos 52 e 54-C desse Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. Artigo acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Artigo 54-E. Vetado na Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Artigo 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito. Inciso 1. Recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou conclusão do contrato de crédito. Inciso 2. Oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. Parágrafo 1º. O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução do pleno direito do contrato que lhe seja conexo. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito. Parágrafo 3º. O direito previsto no parágrafo 2º deste artigo caberá igualmente ao consumidor. Inciso 1. Contra o portador de cheque pós-datado, emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo. Inciso 2. Contra o administrador ou o emitente do cartão de crédito ou similar,
quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes a um mesmo grupo econômico. Parágrafo 4º. A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos. Artigo acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Artigo 54-G. Sem prejuízo do disposto no artigo 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas. Inciso 1. Realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administrador do cartão com antecedência de pelo menos 10 dias contados da data do vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação. Inciso 2. Recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito, em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível e, após a conclusão, cópia do contrato. Inciso 3. Impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega da minuta do contrato, no empréstimo cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha de pagamento, a formalização e a entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável. Parágrafo 2º. Nos contratos de adesão, o fornecedor deve prestar ao consumidor, previamente, as informações de que tratam o artigo 52 e o caput do artigo 54b deste Código, além de outras porventura determinadas na legislação em vigor, e fica obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato após a sua conclusão. Artigo acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. In princípio, erat verbum. Verbalizar o canal de verbos.